3 vezes. Não vai ser uma, vai ser 3 vezes. Forte. Imagina o sentimento de Pedro. Que a Bíblia não diz como ele reagiu, como os discípulos reagiram. Na verdade, a partir desse momento, Jesus continuou falando, mas eu imagino que deve ter sido um choque. Tanto para Pedro, quanto para todos os discípulos, quanto para a gente também. Como assim? Pedro caminhou com Jesus, viu um milagre, viu sinal, viu maravilha, ele teve o nome trocado, ele viu tantas coisas e ele tem coragem de negar Jesus ainda? Caraca, como assim? Sabe o que acontece nesse momento? E Jesus revela para Pedro: Pedro, você não me ama como você acha que você me ama. E Cristo diz para Pedro: Pedro, você não tem como morrer por mim agora. Sabe por quê? Você não tem nem coragem de dizer: eu sou o discípulo de Jesus. Sabe, a gente descobre nas próximas páginas aqui que realmente é o que acontece. Por 3 vezes Pedro é indagado: cara, você não é um dos discípulos de Jesus? Ele fala: eu não. Sou crente? Eu não. Sai fora. Longe de mim. Igreja? Eu só vou porque meus pais me obrigam. Eu não gosto. Não gosto. Logicamente, não falou dessa forma, porque, na verdade, é o que nós falamos. Né? Na verdade, quando a gente é indagado na escola, no trabalho: cara, você é crente? Qual que é a sua fé? Às vezes a gente fala: não vou pra igreja, mas é mais um costume mesmo, mas eu não pratico nem nada. Às vezes o nosso posicionamento está errado perante as pessoas. A gente não está longe de negar Jesus, como Pedro fez nessa passagem. Qual que é o nosso posicionamento na nossa escola, no nosso colégio? Quando no trabalho a pauta do almoço é sobre a fé, o que a gente fala? A gente fica quieto? A gente não fala de Jesus para eles, a gente não fala: não, calma, não é assim. Jesus te ama. Não, a gente fica quieto. Foi assim, dessa forma que Pedro negou Jesus naquele momento. As pessoas perguntavam: Pedro, você é discípulo desse cara? Não sou não. Então, Pedro não negou Jesus dizendo assim: não conheço, nunca ouvi falar dele. Não, ele negou falando assim: eu não sou discípulo dele. Talvez essa seja a nossa realidade também. Será que... Faço essa pergunta para você agora. Você teria coragem de morrer por Jesus? Ou você não tem nem coragem de falar que você é de Jesus? É forte, assim, é difícil até falar, porque eu me pergunto isso também agora. Tipo, poxa, será que o meu amor por Jesus, ele é real? Será que eu amo ele como eu estou achando que eu amo ele? Ou será que eu vou precisar levar uma invertida de Jesus também para entender que não é assim que funciona? Se a gente não tem coragem de falar que a gente é de Jesus, como é que a gente tem coragem de vir aqui no culto falar que é por ele que a gente está gastando a nossa vida? Será que a gente ama como a gente acha que ama? Depois desse choque de realidade, Jesus ainda encontra forças. Jesus estava sofrendo naquele momento, ele ia para a cruz, ele ia ser traído por um amigo. Ele ainda acha forças para confortar os discípulos. Na passagem, deixa eu olhar aqui na Bíblia real aqui. Capítulo 14, verso 1. Jesus declara: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E quando eu for, se eu for, lhes preparar lugar, voltarei e os levarei, para que vocês estejam onde eu estiver. E Jesus declara: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que Jesus está dizendo aqui: gente, relaxa, confia no Pai. Eu estou indo. Sim, eu estou indo. Vocês vão ficar sozinhos? Não. Eu vou enviar alguém. Isso é depois, mas vocês não vão ficar sozinhos. E ele fala: eu vou ir, vou deixar vocês, mas eu vou ir porque eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E aí eu vou voltar aqui, eu vou buscar vocês e vou levar vocês comigo. Como eu falei, ele afirma: vocês já conhecem o caminho para onde eu estou indo. E aí Tomé pergunta, né, no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais.
Como então podemos saber o caminho? Então, a pergunta de Tomé enfatiza que eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava dizendo. Tomé, quando a gente olha no texto original, no grego, não tem isso aqui, mas na tradução original, Tomé está quase que perguntando assim, Jesus, manda a localização. Manda qual que é a cidade que você está indo. Eu quero saber qual avenida que você vai tomar. E ele pergunta, né, como a gente vai saber qual caminho você vai andar, por qual caminho você vai trilhar, qual avenida que você vai pegar, se a gente não sabe para onde o Senhor está indo, se a gente não sabe qual cidade que o Senhor está indo. Jesus simplesmente responde no verso 6, assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. No versículo 8, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Nesse texto, Jesus se revela como o caminho, como a verdade e como a vida. Mantenha isso em mente, é o tema da pregação, caminho, verdade e vida. Mantenha em mente esse tema agora. E em seguida, vamos continuar no texto aqui, a tradução literal, né, ele afirma, antes, se vocês me conhecessem, vocês ouvissem a minha voz, se vocês ouvissem o que eu tinha a dizer, vocês iam conhecer o meu Pai. Mas no sentido de conhecer, por ouvir, por aprender. Mas agora, vocês me conhecem de verdade, vocês me conhecem de verdade, vocês caminham comigo. Então, se vocês caminham comigo, vocês conhecem o Pai. É meio confuso quando a gente lê assim, mas faz total sentido isso aqui. Nos versos seguintes, Filipe pede para que Jesus mostrasse Deus para eles. E Jesus revela assim, Filipe, você ainda não entendeu quem eu sou. Depois de todo esse tempo caminhando comigo, você ainda não entendeu que eu sou a revelação do Pai, encarnado aqui na Terra. Tomé, quem anda por esse caminho que eu vim abrir, conhece o Pai. Tem livre acesso. Pedro, eu não quero que você entregue a sua vida por mim. Deixa que eu entregue a minha vida por você. Eu quero que você viva aqui na terra uma vida plena. Eu quero que você pregue o Evangelho. Eu quero que você pastoreie as minhas igrejas. E então, tenha vida eterna nos céus. Sabe, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E a revelação em João 3,16 confirma também essas verdades. Vamos lá, João 3,16 vocês conhecem de cor, isso eu tenho certeza. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caminho, verdade e vida. Esses são os 3 propósitos principais de Jesus aqui. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo, essa é a verdade, de tal maneira que deu seu único Filho, é o caminho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Sabe? Jesus faz uma revelação aqui que resume o ministério dele. Ele está dizendo assim, caminhe no caminho que eu vim abrir, no caminho que eu vim trilhar. Sabe? Porque eu sou a verdade revelada do Pai, eu sou a revelação do Pai. E eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas agora você deve estar se perguntando, tá, mas massa, que bonito que você falou, mas e aí? O que eu faço? E eu nessa história? Onde é que eu fico? Como é que eu aplico isso na minha vida? Vamos lá então. Primeiro, reconheça que você está perdido. E faça de Jesus o seu caminho. Sabe, uma mentira que contam por aí é que todas as religiões levam a Deus.
Isso não é verdade. A verdade é que nenhuma religião leva a Deus. Quem nos leva a Deus é Cristo. E Cristo não é uma religião. Cristo é Cristo. Sabe? Não é servir na igreja em monte, estar aqui todo dia. Não é ajudar os pobres. Não é fazer caridade. Não é dar dízimo todo mês perfeitamente. Essas coisas são boas. Sim, são boas. Façam, não parem, pelo amor de Deus. Mas o fato é que só quem tem poder, só o que tem poder para restaurar nossa comunhão com Deus é Cristo. É a partir de Cristo que todas essas coisas fazem sentido, que todas essas coisas se tornam atitudes sinceras no nosso coração. É só através de Cristo. Mas sabe o que acontece? A gente tem que reconhecer que a gente está perdido. Como assim? O que a gente está perdido? Aonde? Eu sei que eu estou no beirado. Onde? Como assim eu estou perdido? O negócio é, nós estamos perdidos no pecado. A verdade é que o pecado nos separa de Deus. Sabe? E ao invés de eu estar orando, ao invés de eu estar lendo a Bíblia, eu estou passando horas no meu Instagram. Eu estou assistindo o que eu não devo assistir na internet. Eu estou trocando, estou mentindo, eu estou fazendo o que eu não devo com o meu namorado, com a minha namorada. Eu estou trocando, eu estou traindo a Deus pelo pecado. Eu estou perdido. A gente tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer, eu estou perdido sem Jesus. As obras não vão levar a gente para o céu. Mas vamos fugir aqui. Tiago, me perdoe, mas vamos fugir aqui um pouco da verdade do Evangelho. Imagina se fossem as nossas obras que nos levariam para o céu. Pensa agora, o que você faz? O que você faz para Jesus? De verdade. Você fala de Jesus para as pessoas? Você prega para as pessoas? Você evangeliza? Você está na igreja? Você está servindo? Talvez você pense, eu estou fazendo muita coisa. Eu acho que eu vou para o céu, hein? Legal. Mas agora, se as nossas obras nos levassem para o céu, o que levaria a gente para o inferno? Nossos pecados. E agora pense nos seus pecados. O que você faz um dia? O que você faz que está machucando o coração de Deus? Pensa. Mas pensa de verdade. Olha para dentro de você e pensa assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? Será que as obras que eu estou fazendo são o suficiente? Será que os pecados que eu estou cometendo eles estão acima das obras no momento? Porque o poder do pecado, ele teve poder para nos separar de Deus. Então, com certeza, ele tem o poder para apagar todas as nossas obras, o pecado. O pecado tem o poder para apagar todas as nossas obras e nos levar para o inferno. Então, se as nossas obras nos levassem para o inferno ou para o céu, vamos ser sinceros, a gente estaria mal na fita, né? Porque a gente peca, provavelmente, eu não estou generalizando aqui, mas muitas vezes a gente peca muito mais do que a gente ama a Deus. Sabe? Mas tem uma boa notícia, na verdade. A boa notícia é que as nossas obras não vão levar a gente para lugar nenhum. Como a gente aprendeu aqui no texto, o que nos leva para algum lugar é Cristo. Ele vai nos levar. Ele vai nos levar para o céu. Ele abriu o acesso. Sabe como é que ele abriu o acesso? Na cruz. Aonde? Qual que era o caminho que Jesus estava indo? Ele estava falando aqui para os discípulos, eu estou indo e vocês não podem ir comigo. Por que eles não podiam ir comigo? Primeiro, porque esse era o propósito dele. Morrer naquele momento era o propósito dele. Ele precisava se entregar, ele precisava sofrer, ele precisava ser crucificado, ele precisava morrer, para que então ele pudesse pegar todos esses pecados que a gente pensou agora há pouco, ele pegar todos esses pecados para ele, colocar no nome dele, fazendo com que nós fôssemos perdoados por todos esses pecados. Ele limpa a nossa ficha. Então, vamos pensar assim, a nossa ficha de pecado está limpa, a nossa ficha de obras ainda está lá. Mas o foco não é as obras. Não interessa se minhas obras estão aqui, ó, a lista de obras gigante, assim, não interessa nada disso. A única obra que foi capaz de nos aproximar de Cristo foi a obra de Jesus. Foi a obra da cruz. Foi o que ele fez por nós. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a gente não depende das nossas obras, a gente depende de Cristo. A gente tem que ser, ponto aqui, reconheça que você está perdido e faça de Jesus o seu caminho, o seu único caminho. Agora a gente está limpo do pecado. Mas isso só vai acontecer, a gente só vai estar limpo do pecado quando a gente reconhecer que Cristo é a verdade de Deus. Quando a gente
seja, vou levantar minha mão, aceitar Jesus aqui agora. Isso é um símbolo. O que acontece de verdade é, a gente precisa reconhecer que Cristo é Filho do Deus vivo. A gente vai ser limpo do pecado quando a gente reconhecer isso. Então, você pode pedir para Jesus, você não precisa de um apelo para pedir, Jesus, me perdoa. Para falar, Jesus, me ajuda a andar no caminho que o Senhor veio abrir. Me ajuda a andar no caminho que o Senhor é. No caminho de redenção que o Senhor é. Agora, segundo ponto aqui. Busque conhecer a verdade sobre Deus. Vamos lembrar. Caminho. Jesus é o único caminho. Agora, verdade. Jesus é a verdade de Deus. Nós temos que buscar reconhecer a verdade de Deus. Que Jesus veio revelar. Como é que eu faço isso? Aqui, aprenda a palavra. Busque estudar ela não como se fosse um livro qualquer. Não como se você fosse ali, abrisse seu e-mail e tivesse lá uma vaga de emprego que você não quer. Você olha, benefício e tal. Aqui. Não. Leia a palavra de Deus com foco, buscando encontrar aonde está a revelação nesse texto. A pergunta que a gente tem que fazer para a palavra é, o que está querendo dizer? O que isso aqui está querendo dizer? Porque é a revelação, a palavra é a revelação. A gente não precisa de outras fontes de revelação. A palavra já é a revelação de Deus. Olha que interessante aqui. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então, primeiro, a gente tem que conhecer os mandamentos. Quem tem os meus mandamentos. Então, por isso que a gente precisa aprender os mandamentos. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Porque a gente precisa conhecê-los. E não é só conhecê-los, não basta só ler. A gente precisa ler e obedecer os mandamentos. Então, como é que eu encontro a verdade de Deus? Lendo e obedecendo. E, sabe, você já se pegou pensando assim, cara, eu queria conhecer mais a Deus. Eu queria poder me aprofundar mais na palavra de Deus. Eu queria poder ter mais revelação de quem Deus é, ou algo assim. Eu precisava me imergir mais no Senhor. Sabe o que o texto está dizendo aqui em João 14, 21? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando a gente começa a aprender mais a palavra, a ouvir mais a palavra e a obedecer mais a palavra, automaticamente a gente começa a amar mais a Jesus. Porque é a revelação de Deus. E quanto mais você amar Jesus, mais você vai entender o quanto você é amado por Jesus. E quanto mais você entender que você é amado por Jesus, você vai entender que Deus te ama, logicamente. Então Jesus vai começar a se revelar cada vez mais para você. À medida que você se apaixona, mais você vai se aproximar, mais você vai se aprofundar. E o caminho para se apaixonar mais é a palavra. Vamos voltar para o texto. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A Bíblia não é um biscoito da sorte. A Bíblia não é um horóscopo que a gente vai ler aqui. O caminho da vida, legal. Fiz meu Duolingo da Bíblia aqui. Perfeito, maravilhoso. Vou seguir meu dia porque agora estou com sorte. Porque eu li a Bíblia. Não. A Bíblia não é um biscoito da sorte. A Bíblia é a revelação. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a gente quer se apaixonar mais por Deus, a gente precisa ler a Bíblia como revelação de Deus, não como um biscoito da sorte. Vamos voltar então. Primeiro, você quer aplicar esse texto, o fato de que Jesus é a verdade, o caminho e a vida? Primeiro, reconheça que você está perdido e faça de Jesus o seu caminho. Segundo, busque conhecer a verdade sobre Deus, que é revelada em Jesus. E terceiro, viva, porque Cristo vive. Em João 14, 17, na parte B, Jesus declara: porque eu vivo, vocês também viverão.
Então, após a ressurreição, Jesus está vivo. Jesus volta à vida. E o que ele fez na cruz? Ele pegou nossos pecados, vamos recapitular, ele pegou nossos pecados, colocou o nome dele, nos limpou dos nossos pecados, agora a gente está limpo. Agora ele está vivo. E aqui está dizendo, porque eu vivo, vocês também viverão. Que vida é essa? Qual que é essa vida que Jesus está falando? Sabe, é uma vida baseada em caminhar sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra dele. Jesus quer que nós tenhamos vida, como eu falei, vida e vida em abundância. Vida em abundância aqui na terra não é ganhar dinheiro, não é ser reconhecido, não é ficar famoso, não é nada disso. A vida rica, a vida plena aqui na terra é viver em Cristo, porque Ele é a vida. O que é viver em Cristo, afinal? Sabe, a palavra de Deus revela para a gente que Ele é o firme fundamento, que Ele é a pedra angular. A Bíblia revela com unhas e dentes aqui que Jesus, Ele é confiável, sabe? Jesus é o firme fundamento. Jesus, quando Ele é o fundamento da casa, a casa não cai, a casa não pende para o lado. Então, viver em Jesus é viver entendendo que Ele deve ser o meu fundamento. Eu preciso basear minha vida naquilo que Ele fala. E não aquilo que eu acho, não aquilo que eu sinto, aquilo que Ele fala, sabe? Deus nos chama, através de Cristo, Deus nos chama a viver uma vida baseada nele. Em Cristo. Cristo, como eu falei várias vezes, Cristo é a verdade de Deus. Cristo também é o caminho para Deus. Sabe? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mais para frente, a gente se depara com um momento onde ele tem a oportunidade de por 3 vezes repetir: Jesus, eu te amo. Vocês sabem o texto, vocês sabem, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, me ama? Te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então, passa entre minhas ouvidas. Quando a gente vê no original, a gente encontra tanta humildade em Jesus. Porque sabe o que acontece no original? Jesus usa 2 verbos diferentes para me ama, você me ama. A primeira vez, vou direto para a tradução, a primeira vez ele pergunta: Pedro, você me ama mais que tudo? Pedro, lembra? Pedro, você daria a sua vida por mim? Isso aqui foi depois de ter negado. Agora Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, você daria a minha vida por mim? Você me ama de forma divina, de forma sacrificial? Pedro fala: eu te amo, Jesus, mas como amigo. E a resposta de Pedro, no original, essa é a resposta de Pedro: Jesus, eu te amo como um irmão, eu te amo como um amigo, eu te amo como um pai, eu tenho um amor fraternal por você. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama de forma sacrificial? E Pedro responde de novo: Jesus, eu te amo como amigo. E na terceira vez, a Bíblia vai falar que Pedro se entristeceu com a pergunta. Sabe por que Pedro se entristeceu? Porque dessa vez Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama como amigo? Imagina, Jesus tinha uma expectativa. Vamos falar dessa forma. Jesus tinha uma expectativa. Pergunta: Pedro, você me ama, você morreria por mim? Agora Jesus está perguntando: Pedro, você me ama como amigo? Você tem amor fraternal por mim? E a Bíblia diz que Pedro, ele responde: sim. Eu te amo como amigo. Deixa eu achar o texto aqui só. Deixa eu ir um pouquinho pro final aqui. Enfim, esse é no final aqui. Na resposta final de Pedro responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Sabe, se antes Pedro estava dizendo: Jesus, eu morreria por você, e Jesus estava dizendo: não morreria não, agora Jesus está revelando: Pedro, você vai morrer por mim. Mas quando for chegada a hora para você, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Sabe, às vezes a gente leva a nossa vida do jeito que a gente quer. Faz o que a gente quer, não se importa tanto. Mas
Jesus se entregou por nós. A gente não pode viver a vida do jeito que a gente quer. A gente precisa dar tudo da nossa vida, porque Ele deu tudo da vida dele para nós. Jesus se esvaziou. Ele veio para a terra, entregou tudo que Ele tinha. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha por nós. Por que a gente não consegue abrir mão de nada por Ele? Então, que meu desejo aqui é que vocês possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que na segunda-feira, amanhã, na segunda-feira, que vocês possam manter essa verdade no coração de vocês e caminhar. Vamos voltar aqui para os pontos de novo. Reconhecer todo dia que você está perdido, que você precisa de Jesus, todo dia pedir: Jesus, seja meu caminho hoje. Busque conhecer a palavra que Jesus revelou e viva em Cristo. Meu desejo é que você não saia daqui e continue vivendo da forma como você vivia. Lógico, não tem poder nenhum, é a palavra de Deus que tem poder. A palavra é o poder de Deus. Então, que você faça essa oração agora. Pode fechar os olhos. Faz essa oração. Jesus, por favor, me ajuda. Me ajuda todos os dias. Me ajuda a tornar o Senhor meu caminho. Me ajuda a caminhar sobre a Sua palavra. Me ajuda a te amar mais. Me ensina, Senhor, a conhecer mais a Tua palavra. Me ajuda, porque eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Senhor, me ajuda, me dá força, me dá ânimo. Senhor, eu reconheço que eu estou perdido. Eu reconheço que eu preciso da Tua salvação. Eu reconheço que eu preciso do Teu perdão. Jesus, me perdoa. Jesus, me ensina. Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é a revelação que o Senhor trouxe para nós. Obrigado por Cristo. Obrigado pela crucificação. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque hoje a gente tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo. De forma real, de forma verdadeira. Senhor, eu te amo. Nos ensina, Deus, a caminhar todos os dias, lembrando que a gente está perdido, de que a gente precisa de Cristo. Lembrando de que Cristo é a verdade. Lembrando que Ele é a vida. Nada mais importa. Nada mais é a vida. Nada mais é o caminho. Não tem nada mais que vai me levar para Deus. Não são minhas obras, não são o meu currículo, não é meu currículo, não é o que eu faço, não é a ajuda que eu dou para os pobres. É apenas Jesus Cristo. Simplesmente Jesus Cristo. Que a gente ore nesse momento. Obrigado pela Tua palavra. Amém. Ensina em amor, Ele é tão
passar uns avisos para vocês. Amanhã teremos culto das mulheres. Então vocês, meninas mulheres, estão convocadas. Traga sua mamãe, sua tia, venham para o culto das mulheres, tá bom? É um tempo muito abençoado. Nós temos culto domingo e amanhã, para quem já foi batizado em outra igreja, vai ter integração. Então você pode vir a partir das 2 horas da tarde, você pode vir, tá bom? Você já foi batizado, já frequenta nossa igreja para você virar membro. Culto às 10 horas da manhã, às 5 horas e às 19h15, tá bom? É isso aí, vamos levantar pra gente encerrar esse culto. E batismo foi cancelado esse domingo, vai ser no próximo, tá bom? Ou não vai avisar a data, então fiquem de olho no Instagram, nas redes sociais da nossa igreja, beleza? É isso aí. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se fez mais uma vez presente no nosso meio, Pai. Nos leva para as nossas casas em segurança, Senhor. Nos abençoa na nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, amém.